Nietzsche dizia umas paradas que no começo fazem a gente rir. Depois, a gente fica em silêncio. Uma das frases mais brutais dele é essa: torna-te quem tu és. Lindo, né? Poético até. Mas tenta aplicar isso na vida real, cheia de filtro, de algoritmo, de expectativas, de medo de julgamento. Não tem nada de bonito nisso. É caótico, é desconfortável, é real. Eu testei. Por uma semana, fiz o possível para viver sem personagens, sem performance, sem pedir permissão. E o que aconteceu com a minha mente? Não tem emoji que explique. Foi um campo de batalha entre o que eu pensava que era e o que eu descobri sendo. Se Nietzsche estivesse vivo, talvez ele só diria: ótimo, agora começou de verdade. Não seja ninguém que já existe. Nietzsche não estava interessado em versões melhoradas do que já existe. Ele dizia: você não deve imitar, nem agradar, nem seguir. Você deve criar-se. E isso muda tudo, porque a maioria de nós passa a vida tentando ser adequado, copiando o estilo dos outros, falando do jeito certo, apoiando a opinião popular. Nietzsche olharia para isso e diria: você ainda não começou. A vida para ele não é sobre caber, é sobre transbordar. Não siga o caminho, construa o seu. Não tem manual, não tem passo a passo, não tem mapa. O conselho é simples e brutal: construa o seu próprio caminho. E sim, é assustador, porque seguir o caminho dos outros dá segurança. Mas o respeito verdadeiro não vem de seguir. Ele aparece quando você arrisca ser a sua própria versão bruta, mesmo sem aplauso, mesmo sendo mal interpretado, mesmo sendo rejeitado, porque no fundo, a única coisa mais insuportável do que ser rejeitado pelos outros é viver rejeitando a si mesmo, ficar sozinho com a própria verdade. No primeiro dia, veio o vazio, sem personagens, sem tentativas de agradar, sem máscara social. Eu travei. Quem sou eu? Quando não estou tentando parecer nada? Quando ninguém está olhando? Quando eu não preciso impressionar? O silêncio que apareceu não era paz, era desconforto, era a ausência da performance. E ali percebi: a gente se acostuma tanto a atuar que desaprende a existir. Nos primeiros atos de autenticidade, algo estranho aconteceu. Ninguém aplaudiu, ninguém deu like. Pelo contrário, alguns se afastaram, outros estranharam, e minha mente surtou. O ego esperava recompensa, validação, algum sinal de que eu estava indo bem. Mas ser você mesmo não dá retorno imediato, porque ser verdadeiro não tem palco, tem espelho. E encarar esse espelho exige uma coragem que dói. As escolhas feitas com medo. Foi só quando comecei a tentar ser autêntico que percebi quantas das minhas escolhas foram feitas por medo. Medo de errar, de parecer ridículo, de ser rejeitado. Quantas vezes eu disse, não gosto disso, quando na verdade eu só tinha medo de tentar. Quantas vezes eu nem comecei, porque achei que os outros não iam aprovar. A autossabotagem não vem gritando. Ela vem sorrindo, com a voz da prudência, do bom senso, do não se arrisque. Mas no fundo, era medo disfarçado de sabedoria. E o pior, eu ainda achava que estava sendo inteligente. Estou apenas sendo estratégico. Preciso controlar a imagem que passo. Não é hora de mostrar tudo. Balela. Era só o velho medo da rejeição, fantasiado de maturidade emocional. Ser estrategista não é o problema. O problema é quando a estratégia vira disfarce, quando você começa a se esconder atrás do controle e esquece de viver. E Nietzsche sabia disso. A verdadeira coragem não está em ser aceito, mas em se sustentar mesmo quando ninguém entende. Você muda, e as pessoas não sabem lidar. No terceiro ou quarto dia, começaram os comentários. Você tá estranho, tá diferente. Mas eu não tava estranho. Eu só tava livre.
sem o personagem agradável, sem o filtro social que todo mundo espera. E isso incomoda, porque quando você muda, você obriga o outro a se reposicionar. Você quebra um contrato invisível que dizia: seja sempre o mesmo para eu não ter que mudar. E aí vem o choque. Nem todo mundo gosta da sua versão real. Quando você para de agradar, nem todo mundo fica. Porque a sua versão real nem sempre é confortável para os outros. E tá tudo bem. Nietzsche diria que a maioria ainda vive dormindo. Vivem presos à imagem que tem de si e dos outros. Ser autêntico é como acender uma luz em uma sala cheia de gente cochilando. Alguns acordam, outros reclamam da claridade. Mas você não está aqui para manter ninguém dormindo confortável. Você está aqui para despertar. Agora é você por você. Com a liberdade vem o susto. Não tem mais quem culpar. Não tem mais o fiz porque esperavam isso de mim. Agora é você por você. E quando a escolha é sua, o erro também é. A vida vira espelho. Tudo o que você faz, reflete. E a pergunta que começa a te seguir é: você banca as consequências de ser quem é? Porque liberdade não é leve, é crua. O respeito mais difícil, o próprio. Ser quem você é de verdade exige algo que ninguém ensina. Coragem para se olhar no espelho, sem desviar o olhar. Não para se admirar, mas para se encarar com honestidade. Sem maquiagem, sem roteiro, sem escudo emocional. E aí você percebe, o respeito mais difícil de conquistar não é o dos outros, é o próprio. Porque é mais fácil convencer o mundo do que convencer a si mesmo de que você vale a pena, mesmo sem aplauso. Eu era um personagem e gostava disso. A ficha caiu num momento simples, uma conversa casual, um silêncio, e veio o estalo. Eu não sabia mais quem eu era, porque o eu que funcionava com os outros era uma construção, um personagem eficiente, aceito, admirado até. E pior, eu gostava dele, porque ele me dava segurança, me dava direção, me dava um lugar no mundo, mesmo que não fosse meu. Desmontar isso foi como destruir uma casa onde morei a vida inteira. Nietzsche chamaria de morte do velho eu. Nietzsche falava da necessidade de destruir para criar, de que a dor é o prenúncio da transformação. E foi exatamente isso. Quando as máscaras caíram, o vazio apareceu. E com ele, a dor. Não era tristeza, era luto. Luto do personagem. Luto da ilusão. Luto do eu inventado. E só depois dessa morte, algo novo começou a nascer. Porque o novo só tem espaço quando o velho tem coragem de morrer. Sim, mas com efeitos colaterais. Funcionou? Sim, mas não como eu esperava. Não foi paz. Não foi alívio imediato. Não foi iluminação. Foi perda. Perdi pessoas. Perdi aprovação. Perdi a versão confortável de mim mesmo. Mas ganhei algo que nunca tinha sentido. Integridade. A sensação de estar inteiro. De não carregar mais o peso de agradar. De justificar. De representar. Ganhei silêncio. E nele, ganhei força. Não é sobre virar Nietzsche, é sobre virar você. Essa experiência não me fez virar Nietzsche, e nem é para isso. O ponto nunca foi copiar o filósofo, foi me encontrar no caos do que ele provoca, porque o conselho brutal funciona, mas só para quem tem coragem de perder tudo o que não era real. O nome disso? Liberdade. E ela vem depois da dor. Não tem como viver como Nietzsche e continuar sendo o mesmo. O conselho não é bonito, é brutal. Torna-te quem tu és. É um convite, mas também é um aviso, porque ao seguir por esse caminho, você não vai encontrar só revelação, vai encontrar perda, dúvida, desconstrução. Você vai ver o mundo com outros olhos, e o mundo vai olhar para você com estranhamento. A pergunta certa não é: isso funciona?
A pergunta é: você tem peito para viver com o que vai descobrir sobre si? Porque viver sem máscara exige mais coragem do que qualquer guerra. Mas quem atravessa essa jornada não volta mais.